Mas antes vou me manifestar, daí depois passo para o Ronaldo fazer a pergunta. Primeiro eu vim aqui para enaltecer a nossa torcida. O Avaí é o mais vezes campeão do estado, estamos com a hegemonia no estado, somos o maior clube do estado. E agradecer a essa torcida, agradecer à comissão técnica que trabalhou esse campeonato, aos atletas, todo o elenco, todo o staff do futebol, todos os funcionários, desde o mais simples ao comandante e a torcida. A gente só consegue vencer um campeonato catarinense, conquistar uma taça como essa, com muita dedicação e trabalhando em conjunto. A torcida do Avaí, nessas últimas 2 semanas, bateu o recorde de associações no clube. 14 mil e mais associações, coisa que o Avaí só tinha conseguido na história na Série A em 22. Então, durante o Campeonato Catarinense, no ano que a gente vai disputar a Série B, nós batemos o recorde de sócios e eles nos obrigaram, em virtude da questão da final, pelo esgotamento dos ingressos em menos de 48 horas, perto de 24 horas, a gente vendeu todos os ingressos, mostrando a força da torcida, mostrando o apoio da torcida ao elenco, ao clube, né? Isso é impagável. É para isso que o Avaí existe, para a sua torcida, para os seus sócios. E claro que eu estou contente com o título, com a hegemonia, mas eu estou muito mais contente com esse engajamento da torcida. Quem acompanhou o jogo de sábado viu a recepção que foi feita aos jogadores. E dentro do ônibus eu já sentia a energia, os jogadores sentiam a energia. Mas ontem nós divulgamos o Bastidores, 40 minutos de bastidores, Cíntia, é quase uma série do Netflix, né? Vamos dar licença. Mas assim, as imagens do drone mostraram qual foi o engajamento da torcida abraçando o ônibus do Avaí chegando. E dentro do estádio a atmosfera estava assim, eletrizante. Eletrizante. Então, eu só tenho a agradecer a torcida do Avaí e me sinto muito orgulhoso de estar à frente desse grupo todo, do elenco, da comissão, de todos os funcionários. Ontem nós fizemos uma recepção para os funcionários aqui, interno, em que eu enfatizei bastante isso, essa união que traz a força do Avaí. Com relação ao campeonato todo, a essa final, eu quero dizer que a Chapecoense foi um adversário muito duro de ser batido. O elenco deles é um elenco qualificado, bons jogadores, tecnicamente, fisicamente. O treinador Gilmar Dalpozo passou aqui, eu o conheço bem. É um cara que deu o sangue e a vida para conseguir esse título. Felizmente o Avaí foi o campeão. Diretoria, não só o Alex, o Jaime e vários outros lá, Maringá, Rafael Lima, todos os caras dedicados, trabalham e queriam muito esse título. E eles nos dificultaram de uma forma assim, surreal. Futebol é um jogo que o placar é baixo. Os jogos são disputados e nem sempre o favorito, que às vezes muitos apontam, ganha jogos. Tu tens o aspecto físico, e os times se equivaleram nesse aspecto físico. Foi um jogo muito físico, principalmente o primeiro lá em Xanxerê, com aquele gramado. Bola para cima, disputa em cima, disputa a segunda bola e muito pegado. Tático, os clubes e os treinadores foram muito bons. Anderson é um excelente treinador, a Gilmar é um excelente treinador, que abrilhantaram essa final. O aspecto técnico dos jogadores, aqui na ressacada eles conseguiram fazer com um gramado em melhores condições, um jogo mais técnico. Lá em Chapecó, com a bola pipocando, no gramado ruim, uma grama inadequada à prática do futebol profissional, foi mais difícil.
E o que definiu essa disputa entre Avaí e Chapecoense? A garra, a gana de vencer, a motivação e o equilíbrio emocional. Nós temos a alcunha de ser o time da raça e nós motivamos, o Anderson motivou o time todo. Se bem que com essa torcida, a gente nem precisava de um treinador para motivar os jogadores. Eles jogaram com garra, raça, e assim fizeram os jogadores da Chapecoense. Mas eu quero lembrar alguns aspectos. Tá? Essa garra, essa raça, essa vontade de vencer, quando não dosada adequadamente, ela pode gerar um desequilíbrio emocional. E eu acho que o Avaí ganhou esse campeonato, na minha opinião, num fator decisivo no equilíbrio emocional. E eu vou dar alguns elementos. Quando foi definida a final, Avaí e Chapecoense, Gilmar Dalpozo, de uma forma incisiva, disse que ninguém tiraria a Chapecoense de Xanxerê. E ele contaminou a direção da Chapecoense, todo o seu staff e os atletas. E, claro, a comunidade de Xanxerê abraçou a Chapecoense e merece, mas eles fincaram o pé e levaram um jogo de 180 minutos para jogar 90 minutos num gramado inadequado, com arquibancadas improvisadas, arquibancadas de circo, e colocaram a Federação Catarinense de Futebol, o Avaí Futebol Clube e a própria Chapecoense em uma situação difícil. E todos viram lá. Muitos de vocês, veículos de rádio, pegaram em instalações improvisadas. Eu mesmo fiquei num camarote, junto com a equipe técnica que filmava o jogo, com aquelas colunas na frente, recebendo copo de cerveja cada vez que a Chapecoense fazia um gol ou tinha um lance mais complicado. Mas além da questão física, houve a questão, eles fizeram isso antes do jogo, durante o jogo, foi um jogo muito reclamado, muito brigado. Ramon Abate Abel e o VAR em condições inadequadas, porque qualidade de câmera, posicionamento de câmera, tinha lá um cavalete que era colocado a câmera, ficava do lado da torcida, a torcida mexia aquilo lá, aquela câmera tremia. Várias vezes no alto-falante tiveram que pedir para não mexer. Então, em condições inadequadas. E assim que acabou o jogo, 2-2, e aí eu vou ressaltar a questão do equilíbrio emocional. O Avaí saiu atrás do placar 2 vezes. Nosso esquema tático foi destruído aos 25, 24, 20, 30 segundos de jogo. E o Avaí reagiu e buscou. Depois, no final do primeiro tempo, tomamos um outro gol e o Avaí reagiu e buscou. Então, equilíbrio emocional, junto com todos os elementos que eu falei há pouco. Acabou o jogo, a Chapecoense foi roubada, tal lance inconclusivo, tal lance isso, aquilo, começaram a fazer todo um auê em cima da arbitragem. Reclamando o quê? Do jogo lá? Não. Reclamando e preparando a cama para o jogo da ressacada. Qual foi o posicionamento meu e do Avaí Futebol Clube? Nós ficamos quietos, não entramos na polêmica. Se a gente fizesse qualquer coisa, aquilo seria usado como gasolina emocional pelo Gilmar Dalpozo com seus jogadores e com a sua comunidade. Então, antes do jogo do Avaí da ressacada, com o Avaí na ressacada, já começou um clima. E a arbitragem catarinense, e eu reputo que o jogo, a atuação do árbitro depende muito da postura dos dirigentes, dos treinadores e dos jogadores em campo. Eles podem facilitar o jogo para o árbitro, ou eles podem fazer o árbitro ter uma arbitragem do inferno. E eles tentaram fazer isso lá em Chapecó e fizeram aqui, com o Abate Abel, que fez uma atuação muito boa, na minha opinião, não caindo na pilha, num ambiente muito hostil para a arbitragem, e os lances que a Chapecoense reclamou lá foram do VAR, que eles propositalmente colocaram o VAR em condições não ideais, e depois reclamaram do tempo que o VAR levou para tomar uma decisão.
E aqui na ressacada eles usaram a mesma estratégia. A pressão em cima do Bauerman, que foi escolhido pela federação, foi enorme, desde o primeiro minuto. E a pressão antes. Os meus torcedores reclamavam assim: Júlio, você é um presidente bundão que está deixando alguém do Oeste apitar a final aqui na ressacada. Várias reclamaram disso. Eu confiei na questão do árbitro, na lisura da Federação Catarinense, no trabalho do Kleber Lúcio Gil e do Cantucho, que pegaram uma bomba com a lamentável perda do Márcio Martins, que de certa forma é um dos caras que colocaram a arbitragem catarinense no primeiro patamar do Brasil. Tanto é que, quando tivemos um Grenal, na final do Gaúcho, foi um catarinense lá apitar. Alagoano, outras federações, Federação Alagoana, outras federações solicitaram ao presidente Rubinho, árbitro de Santa Catarina, para lá. Ressalto que, além do Ramon Abate Abel, Braulio Machado também é um árbitro da primeira prateleira. Não é à toa que ele ostentou um escudo FIFA durante muito tempo. Mas, pela polêmica lá do jogo do Caravaggio, a federação não poderia escalar o Braulio. E eu falei nas rádios aqui que, por merecimento, o Avaí e Chapecoense chegaram na final. E, por merecimento, o Bauerman, pelo trabalho que ele fez no Campeonato Catarinense, nos jogos que antecederam essa final, ele merecia estar na final. Tá? E eu acho que, num ambiente extremamente hostil, ele fez um trabalho. Tanto que o lance mais polêmico do jogo, a do pênalti, que foi pênalti, né? Quem tomou a decisão decisiva foi o VAR. E o VAR comandado por, pasmem, um não catarinense. A tese da Chapecoense é que deveria ser um árbitro de fora. Quem decidiu o campeonato naquele lance foi um árbitro do VAR de fora de Santa Catarina. Então, todo esse questão de antes, durante e depois do jogo, a Chapecoense fez, tá? Não sei exatamente por que eles usaram essa estratégia. Eu gosto muito do Alex, gosto do Gilmar, do Maringá. O Rafael eu conheço muito pouco, mas não tenho nada contra ele. Vários jogadores da Chapecoense já jogaram no Avaí, foram meus atletas. Marcinho, Dentinho e outros foram meus atletas aqui. Tenho uma relação boa com eles. O próprio Getúlio já deu título pra gente aqui. Então não tenho nada contra. Essa questão, ela foi causada, e eu não sei, eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Um pouco de capital contra o interior. Tudo que a capital é privilegiada em detrimento do interior. Então você tem que parar com isso em Santa Catarina. Isso não existe. Vamos olhar esse caso aqui da Chapecoense e Avaí, a reclamação deles. Bom, presidente Rubens Angelotti, que foi eleito agora vice-presidente da CBF, é de Criciúma. Se fosse Avaí Figueirense, capital contra interior, perderia o título. Quem é o cara da arbitragem? Kleber Lúcio Gil. É um cara de Florianópolis, família Gil, tradicional figueirense. Era para o Avaí perder esse jogo, para ser roubado, se essa tese fosse verdadeira. Eu estou contestando essa tese. Cláudio Gomes, Crispim, Cláudio Gomes de Criciúma, Crispim já foi presidente do Marcílio Dias, e Itajaí. Então, é tudo capital contra interior. Não, a Federação Catarinense ela está arraigada no interior. Então, o Avaí teria em desvantagem. Então, os fatos não comprovam a tese da Chapecoense que capital é privilegiada. Então, nesse aspecto todo, e olhando o jogo que aconteceu, tá? E eu enalteci que inicialmente a torcida do Avaí, e eu tenho um reparo a colocar: invasão de campo. Não é possível a gente fazer um futebol profissional com invasão de campo. Eu sei, nós tínhamos
17.711 ontem, no sábado. Quantos invadiram mesmo? Sei lá, 200? 170? 1% da torcida do Avaí invadiu. 99%, 98% respeitou. Eu não vou condenar a torcida porque 1% faz. Mas Santa Catarina, Florianópolis, Avaí, nós deveríamos ter uma consciência melhor e 0% deveria invadir. Corremos o risco de não receber o troféu, as medalhas em campo, de fazer a festa merecida. A TV que paga os direitos de transmissão não mostrou o erguimento da taça merecida do Avaí, o 19º título, o início da hegemonia, por culpa de 1% da torcida do Avaí. Corremos o risco de acontecer uma tragédia. E eu vou falar do Gimenez, jogador da Chapecoense, que comprova a minha tese de desequilíbrio emocional por parte da Chapecoense, que agrediu covardemente, pelas costas, um torcedor do Avaí, torcedor invasor do Avaí, que eu quero colocar isso, deixar bem claro, que ele não deveria estar ali. Eu sou contra essa questão. Mas, poxa, a gente percebe assim, esses jogadores profissionais, eles treinam muito, eles são muito fortes. O Gimenez podia ter matado esse torcedor, esse invasor, ou o que vocês quiserem colocar de rótulo. Eu não conheço o Gimenez. Não conheço a pessoa Gimenez. Eu estou falando aqui do ato dele. Não estou falando da pessoa. Deixar bem claro, eu não conheço. Eu vou respeitar ele, a família dele e tudo mais. Mas o que ele fez é condenável em qualquer situação. E aí eu vou chegar num ponto que o desequilíbrio emocional da Chapecoense chegou a tal ponto e continua a tal ponto que eu quero fazer menção à declaração do vice-presidente da Chapecoense, o Jaime, em que classificou o Gimenez como um herói. Eu não vou dizer que ele está certo ou está errado, porque eu não conheço o Gimenez. Mas o que ele fez com o torcedor do Avaí não representa os valores da Chapecoense e do povo do oeste de Santa Catarina. Não representa. Então ele não é um herói, Jaime. Ele não é um herói. E você deveria dizer que ele errou. Mas eu não posso dizer se ele é herói verdadeiro ou não, porque eu não conheço como pessoa. Talvez seja, mas eu não posso aceitar uma declaração dessa. O desequilíbrio emocional da Chapecoense foi tão grande que Gilmar Dalpozo tentou agredir o árbitro. Está na súmula. Eu espero que o Tribunal de Justiça Esportiva condene o Avaí pela invasão e condene cada um que cometeu atos. E, de novo, repetindo, não é a pessoa, é o ato. Né? O presidente Alex também deu declarações destemperadas, desequilibradas, né? Recusando as medalhas de segundo lugar. Roubo é crime. E ele, como um delegado e uma pessoa responsável que tem que mostrar quem roubou, o que, como e por quê. Porque senão fica uma palavra ao vento, vazia. Eu gostaria de que essa minha declaração fosse assim, digamos, botar uma pedra sobre esse assunto, porque a taça está aqui, ó. O Avaí é o campeão, é o legítimo campeão. Mas eu quis explicar para a torcida e o posicionamento do Avaí por que aconteceu essas situações. E aí eu conclamo a Federação Catarinense de Futebol a aprender com os erros que foram cometidos. E aqui, os erros que foram cometidos nesse campeonato, o presidente do Avaí também errou. No arbitral, a forma que foi feita, o regulamento de permitir um jogo em estádios sem condições, em permitir e não coibir a invasão de campo. Então eu tenho culpa no cartório, mas tem outras culpas de cartório que nós temos de uma forma racional, não só com o Alex, com o Rubinho, mas com todos os outros presidentes dos clubes que participam do Campeonato Catarinense. Nós temos que valorizar esse produto. O Campeonato Catarinense é muito legal. É muito difícil você ganhar essa taça. Eu sei o quanto difícil, o quanto nós ralamos e quanto foi difícil isso.
né? A imprensa fica falando, o Avaí faz 6 jogos que não ganha. Mentira. Nós empatamos em 90 minutos com o Figueirense, nós ganhamos do Figueirense nos pênaltis, por isso que o Figueirense foi eliminado. Com Santa Catarina nós empatamos em campo numa partida de 90 minutos e nós, na cobrança de pênaltis, nós vencemos e eliminamos o Santa Catarina. E o regulamento dizia que nós tínhamos a vantagem do empate nos 2 jogos e nós vencemos a Chapecoense. Então essa é uma falácia que é repetida e ninguém fala. O Avaí é o legítimo campeão porque venceu na quartas, na semifinal e na final. Foram vitórias. Então eu conclamo a Federação Catarinense e conclamo a sociedade catarinense a parar com essa história de Avaí, de capital com o interior, que começou muito mais na política, mas está passando pelo esporte. O esporte é um lugar de alegria, de congraçamento e de mostrando, tá? Quando criaram o esporte, é para mostrar a excelência, né? Como é que eu posso dizer? Os gregos criaram o esporte, a Olimpíada, a competição. E a competição não pode ser uma competição espartana que um mata o outro. Um quer sobrepor ao outro. Um quer escravizar o outro. E não estamos falando de uma sociedade civilizada. Não. Nós temos que ter a competição ateniense, que é aquela de eu sou superado por um competidor que lutou e conseguiu superar o meu limite e eu vou brigar para superar o limite que ele pôs, o novo limite. Então é a competição pela excelência, pela melhoria. Então nós temos nós dirigentes, federação, nós temos que trabalhar para isso. E não tem nada de querer desdizer o outro. Eu não vou crescer e ser melhor desfazendo o outro. Eu tenho que lutar, conseguir, e eu tenho que mostrar para os nossos adversários que eles têm que trabalhar mais duro para chegar com a gente. Isso é um recado diretamente, quando falam da rivalidade Avaí e Figueirense, o Figueirense tem que se unir, se lutar para tentar ser, como o Avaí é hoje, o maior campeão do estado de Santa Catarina. E os clubes ditos do interior, mas são clubes fortes, também têm que lutar por isso. Então nós estamos em competição por excelência. E eu não quero pisar em cima de ninguém ou destruir ninguém para mostrar que a gente é vencedor. Aqui a competição é uma competição ateniense. Dito isso, eu estou aberto a perguntas, tem bastante perguntas, bastante situações aí. Júlio, bom dia. Queria que o senhor comentasse a não renovação dele, se Jair Ventura é o principal nome, e também em relação à fala do senhor sobre a punição que a federação, que a justiça teria que punir o Avaí também pela invasão. Em situações normais, geralmente um clube toma uma punição e acaba recorrendo. Então, o Avaí vai aceitar uma primeira decisão do tribunal, em caso de perda de mando de campo vai recorrer, ou o senhor entende que isso possa acontecer realmente? Essas duas. Obrigado. Anderson Moreira. Eu até podia ter colocado já na minha... Aí te evitava de fazer duas, né? Mas Anderson Moreira, primeiro, publicamente eu quero agradecer o Anderson, um excelente treinador. Respeitou as cores do Avaí, respeitou essa gestão, respeitou os colegas. Ele é querido pelo elenco, ele nos ajudou a montar esse elenco, participando diretamente com o departamento de mercado, com o departamento de futebol e com a direção na organização desse elenco. Então, muito do que o Avaí foi no Campeonato Catarinense e do que o Avaí vai ser na Série B tem a contribuição do Anderson Moreira. Nós analisamos, ele está há 8 meses no clube, fez uma Série B do ano passado e fez o Campeonato Catarinense, e tudo tem o seguinte, não é só o resultado, também é o contexto. Como que foi isso? Né? E eu acabei falando aqui, Paulo, nós tivemos 3 vitórias, nós eliminamos 3 rivais que lutaram muito, igual a Chapecoense, o Figueirense e o Santa Catarina, que foi até uma surpresa, foram vitórias. Nós vencemos esses. Mas quando para colocar na conta do Anderson foram não vitórias. Uma não vitória também é uma não derrota. Então eu posso olhar o copo meio cheio, meio vazio. E dentro do caráter geral, nós tínhamos a possibilidade
o Anderson queria e o Avaí queria a renovação. Mas, paradoxalmente, olhando os prós e contras, nós chegamos à conclusão que o melhor para o Avaí era encerrar esse ciclo vitorioso e frutífero do Anderson aqui no Avaí. Então, em linhas gerais, foi esse o que estava por trás e a gente fechou de comum acordo. Muito embora Anderson gosta do elenco, gosta do Avaí, queria ficar, e eu, presidente do Avaí e a minha comissão, gostam do Anderson e queria que o Anderson ficasse. Parece meio paradoxal, mas foi exatamente o que aconteceu. Anderson, muito obrigado. Você sai do Avaí com esse ciclo encerrado. Obrigado por esse título. Obrigado. Eu aprendi muito contigo. E você saiu pela porta da frente e a porta do Avaí sempre vai estar aberta para você no trabalho futuro. Desejo muito sucesso na tua sequência de carreira. Só não atrapalha o Avaí na Série B, por favor. Sobre questão de julgamento. Julgamento. Eu falei que nós temos que ser punidos pela invasão. E, particularmente, eu acredito na justiça, né? Talvez uma punição ao Avaí mostre a esse 1%, já que a gente não tem 100% da torcida consciente de que isso não é uma boa coisa. De novo, não estou regeneralizando a torcida, estou colocando o ato de 1% da torcida prejudicou. Tem um grande amigo, o André Gil, é um havaiano de 4 costados, e ele fala assim: Júlio, tu tens que, no setor D, cortar aquele acrílico pela metade, deixar na altura da canela, que daí que a gente consegue enxergar melhor. Eu falei assim: Gil, eu quero fazer isso. Só não faço isso porque ainda não maturamos. Então, quando a gente chegar nesse nível, a gente vai conseguir fazer, dar ressacada muito semelhante ao que acontece nas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo, em que não tem um fosso, não tem uma tela, não tem uma situação como essa. Prevendo uma possível invasão, nós colocamos os, como é que chama-se, brackets, né? Essa cerca em torno daquela tela que nós tínhamos antes do show do Paul McCartney. Aquilo ali foi para mim, pessoalmente, foi um tiro, né? Porque eu acredito que fica muito mais claro, muito mais bonito. Mas eu tenho que lidar com os fatos e não... Muitas vezes não é o que eu quero, e sim o que pode ser feito, né? Então, eu acredito na justiça da desportiva, acredito nos auditores que lá estão. E se for alguma coisa de caráter pedagógico, mesmo prejudicando o Avaí, eu vou aceitar. E espero que os outros clubes também o façam. Mas quando a questão ela não é tão clara e justa assim, o Avaí vai brigar pelos seus interesses. Não sei se responder. Júlio, o Anderson, antes dessa saída, ele falou que foi muito magoado aqui dentro, machucado, disse, né? É um cara que tem uma experiência muito vasta no currículo e que ele sabe lidar com, principalmente, críticas que vêm de fora. Eu acredito que a fala dele venha muito, parece que interno. Eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, o que foi conversado com ele na questão de machucá-lo, para que ele não continuasse, sendo que você falou que as duas partes queriam a continuidade dele, e o que isso pode acarretar em futuros técnicos que possam vir a passar pela mesma coisa. E complementando dele, se Jair é um dos nomes que a gente já até trouxe, né? Como é que vocês estão com o Jair? Se o Paulo Turra também foi um nome trazido, e como que está também a questão de reforços, além daqueles que já foram anunciados? Pessoalmente, para mim, é duro a gente vai iniciar um campeonato brasileiro da Série B, em que o Avaí tem aspirações altas, tirar um treinador que já mostrou caráter e amor pelo clube e tem 3 títulos da Série B e outros acessos. Um técnico experiente, então é uma perda grande, né? Só que eu não vou lamentar essa situação. Dentre a análise que eu fiz na resposta anterior, tem muito aspecto do clima
na cidade, no clima da questão. O Avaí precisa muito da torcida, né? Eu sei da influência da imprensa junto à torcida. Então, essa situação, ela de certa forma influenciou nessa não renovação desse ciclo, o encerramento do ciclo do Wenderson. Porque o que é uma coisa e o como é outra. Como que o Avaí foi campeão. O Avaí foi campeão, mas como que o Avaí foi campeão. Então, tinha convicções que o Wenderson, trabalhando, poderia fazer o time jogar melhor? Tinha. Mas a gente entendeu que buscando um novo treinador, a gente poderia acelerar esse processo, ou poderia renovar essa confiança da torcida do Avaí no próximo trabalho. A gente está olhando o mercado, todos os treinadores, a gente está olhando características. Eu quero um treinador experiente em Série B, que já tenha um trabalho feito. Todos os trabalhos a gente tem que interpretar, às vezes trabalhos bons tem um conjunto de condições, e trabalhos ruins, às vezes, um conjunto de condições. Então, é uma coisa bem difícil. E eu confesso para você que eu não estava assim muito... Apesar de a gente ter um monitoramento constante de atletas e treinadores, não era a nossa prioridade estava aqui. Agora a gente está... Então, o que a gente vai fazer? Um conjunto de entrevistas, né? Jair Ventura, você citou Turra, mas assim, tem N outros treinadores que estão disponíveis e tem vários outros treinadores que a gente também tinha interesse que estão empregados. Então a gente está olhando o conjunto de possibilidades e está conversando, e assim que a gente tiver um posicionamento, a gente vai colocar. Possivelmente o Freeland ou eu mesmo venho aqui anunciar um novo treinador, e em breve, é claro que o tempo urge e a gente tem que correr, e hoje vai ser um dia de entrevistas e de decisões. Quero entender que o treinador ele tem um conjunto de características desejáveis, e a gente tem que identificar essas características dentro nossas condições. Nós temos um elenco, e esse elenco já está, em relação ao catarinense, reforçado. Nós trouxemos o Renan do Caravaggio, né? Ele já está treinando com um grupo, apesar de ter trabalhado uma pequena lesão que ele tinha no joelho, mas já está tudo certo. O Mendes já vem trabalhando. A gente recebeu o JP, que veio do Vasco, um outro meio campo, e o Renan, Mendes, JP, e tem mais um que a gente contratou também. Não? Ah, tá. Isso aí eu não posso falar, então. Fui traído. Bom, presidente, o elenco já se representa... Ou seja, vem mais. Eu ia perguntar isso. O elenco já se representa amanhã, e a Série B começa no próximo domingo, dia 6. Pensando nisso, o Avaí tem prazo para anunciar esse novo técnico, ou existe a possibilidade do Marquinhos, por exemplo, começar a Série B comandando o Avaí na Série B? E já que você falou, então vai ter novidades no elenco essa semana, na outra também? Sim. Quanto antes possível eu preciso de um treinador. Eu preciso dar tempo ao treinador, então eu tô com a pressão do tempo, mas essa pressão do tempo não pode ser um balizador para tomar uma decisão não boa. Então eu tenho que fazer esse equilíbrio, eu tenho que ter esse equilíbrio. Quero quanto antes possível. Hoje o Marquinhos vai dar o treino pro pessoal. Se ele vai ser o treinador no dia 6, só se a gente não conseguir nenhum treinador que encaixe dentro das condições financeiras e das necessidades do Avaí Futebol Clube. Mas eu não creio nisso, eu creio que a gente vai trazer um treinador, mesmo porque o Avaí sempre foi um protagonista na Série B e vários treinadores querem colocar isso no currículo deles, então talvez não seja tão difícil assim. Julio, bom dia. Até sobre essa questão do novo treinador, gostaria que tu falasse um pouco mais sobre qual é o perfil que o Avaí busca nesse novo treinador. Você até falou com experiência em Série B, né, mas perfil de jogo que se encaixe também as características que o elenco tem hoje, né, que oferece para esse novo treinador.
E também queria falar um pouquinho pessoalmente de ti, como é que tu está se sentindo com essa taça conquistada, se é uma questão de alívio também para essa disputa da Série B, se tu acha que isso aí pode influenciar também em um possível acesso desse ano aí? Primeiro, pessoalmente, era uma coisa que eu desejava bastante. E 19 taças, 19 títulos do Avaí. Na verdade, eu participei diretamente dessa aqui. Então, primeiro enaltecer os presidentes anteriores que ganharam os outros 18. Se a gente pode dizer que a gente é a maior de Santa Catarina, e eu estou lá em cima, é porque eu estou no ombro de gigantes. Esses gigantes são os ex-presidentes, não só os que venceram taça, mas também os que não venceram, que eu tenho que enaltecer. Desde o fundador do Avaí, o senhor Amadeu Horn, até meu antecessor, o Batistotti. Eles pavimentaram esse caminho ao longo de 100 anos para que a gente tivesse o 19º título. Eu coloquei os extremos, mas eu quero enaltecer todos que estavam entre todos que deram essa dedicação. É muito, muito difícil, vou dizer sério, muito difícil ser presidente do Avaí. A responsabilidade de tomar decisões que vão influenciar a vida dessa nação havaiana é muito grande. É muito grande. A gente lida com emoções e às vezes a gente é machucado e às vezes a gente é exaltado. Mas eu procuro ter o equilíbrio e pessoalmente para mim eu tenho uma satisfação muito grande de ter dado a hegemonia para o torcedor havaiano. E como eu sou torcedor havaiano, é para mim também. Né? É claro que eu tenho que separar o lado do torcedor do lado do dirigente, usar a racionalidade e o equilíbrio, mas bem quietinho em casa, o torcedor também se manifesta e ficou muito feliz com essa conquista. Características do novo treinador: experiência em Série B, vencedor, ter culhão para segurar um time como é o Avaí, raça, que saiba trabalhar com o elenco, que dê segurança ao elenco. Nós temos vários jogadores experientes, vários jogadores que estão iniciando a carreira, são base do Avaí, são ativos do Avaí que estão aí. Então tem um mix de jogadores. Aliás, esse catarinense também serviu, talvez tenha sido o catarinense que o Avaí ganhou, que mais tem utilizado garotos que foram formados aqui dentro. E a gente tem muito orgulho disso, muito orgulho mesmo. Né? Talvez não seja um bom exemplo agora, falar da seleção brasileira, que nós perdemos para a Argentina ontem, mas dá orgulho, como havaiano, de olhar a seleção brasileira com o Gabriel Magalhães e o Rafinha lá, também oriundos da nossa base. Então, essas são as características. O nome a gente vai descobrir ao longo dessas entrevistas que a gente vai fazer durante essa semana, e assim que a gente tiver essa informação, a gente vai informar não só a imprensa, mas também ao torcedor havaiano. Bom dia, Júlio. Queria te perguntar sobre duas receitas para o clube, que é o patrocínio Master, que a gente viu entrando com um pontual na final, se já tem algo encaminhado para a Série B, a questão dos naming rights da ressacada, e mais uma rapidinho, já decidiu se vai concorrer à eleição no final do ano? Bom, o processo eleitoral do Avaí não começou, não tem nem edital ainda. A gente sabe que estatutariamente vai ser no final do ano e muita água vai rolar embaixo da ponte para que a gente tome uma decisão como essa. Tem várias pessoas que também são capazes de assumir esse cargo. Eu sou favorável muito à rotatividade, né, uma troca, porque uma pessoa que fica muito tempo não é tão bom assim, mas ao mesmo tempo, se eu identificar que os pretendentes não têm o perfil que o meu grupo político, não é um projeto individual do Júlio, é um projeto coletivo, que o meu grupo político dentro do Avaí não aprova, aí talvez eu tenha que fazer
de novo, né, não é o que se quer, é o que se deve fazer. A pergunta com relação a finanças. Nós temos aí possivelmente uma conversa com o Conselho Deliberativo, em que a gente vai tratar desses assuntos também. O patrocinador do Master foi só pontual para a final, com o empreendimento da VOA lá em São José, o VOA Sky. Então, que agradeço publicamente aí ao Valtinho Queires, que esse recurso que a gente conseguiu desse patrocínio pontual nos permitiu trabalhar uma logística melhor, e a gente já começou a ganhar o campeonato ali, dando as melhores condições para os nossos atletas de ir a Chapecó ou Xanxerê, voltar com o mínimo desgaste possível. Então foi uma vantagem que nós tivemos sobre a Chapecoense nesse confronto que foi muito equilibrado. Mas nós estamos trabalhando, o departamento de negócios, nós temos algumas alternativas para patrocinador Master. Vai estar na linha necessariamente do que acontece com todos os clubes da Série A e quase todos da B, que seja uma bet. A gente só não está aceitando os valores que eles estão propondo. Então nós temos várias alternativas, mas eu quero subir um pouquinho mais a régua. Então por isso que o Avaí está ficando um pouquinho para trás em relação aos concorrentes. A gente está sendo um pouquinho mais duro. Mas é uma estratégia que acredito que a gente, até iniciar a Série B, já deve ter um patrocinador Master. Naming Rights é um produto interessante. Vários clubes já conseguiram comercializar e o Avaí também está no mercado para isso. Não vou entrar muito em detalhes assim que a gente tiver contratos assinados, mas não só patrocinador Master como Naming Rights, mas a gente está olhando todas as possibilidades de receitas, porque futebol é um jogo, e eu falei de vários elementos aqui do jogo, mas também tem o elemento financeiro, o elemento político, além da questão física, técnica, tática, etc. Então, a parte de financiamento do futebol, dos recursos necessários para se gerenciar um clube de futebol, faz parte dessa competição. E o que eu tenho observado ali, a gente está praticamente no meio da tabela financeira da Série B. Tem vários outros clubes com um poderio econômico, financeiro maior, e nós vamos ter que fazer mais com menos. Júlio, tudo bem? Tudo bem. Uma bandeira da tua campanha, lá no início principalmente, era aquela questão do DNA havaiano, ser um time mais protagonista, de jogar para frente, o Barroca nessa linha, o Alex uma tentativa também nesse sentido. Agora nessa troca a gente ouve dois nomes, Jair Ventura, Paulo Turri, um perfil um pouquinho diferente. Esse DNA havaiano é algo que ainda existe, é algo que foi se moldando com o tempo, com as experiências, característica da Série B, característica do elenco, o que o Avaí pensa nesse sentido de maneira geral? E sobre esse reforço que está chegando, é atacante, é setor ofensivo? Obrigado. Tem vários aspectos aqui. A gente tem um elenco, a gente contratou esse elenco e a gente tem contratos até o final do ano. Então eu não posso simplesmente mudar o estilo para um estilo mais defensivo se eu tenho características de atletas mais equilibrado, digamos assim. Eu acho que o equilíbrio que é o que comanda. Série B é muito importante que você tenha uma boa defesa, e que a gente viu no Campeonato Catarinense, o Avaí, em certo momento, era a melhor defesa do Brasil, ou terminou uma das melhores defesas do Campeonato Catarinense. Então, a gente tem essa característica. No entanto, até pelas contratações que fizemos, nós temos, por exemplo, 2 atletas que comandam o ataque, que estão à frente do ataque, que ficaram com um período de inatividade. Um atleta com 2 anos inativo e um atleta 1 ano inativo. E tudo isso requer um tempo para que eles consigam performar. O Manga, por exemplo, durante o campeonato ainda sofreu uma contusão muscular. Então, algumas cobranças assim, em cima
o atleta Manga, por exemplo, ela é um pouco injusta porque ele precisa de um tempo para voltar à situação anterior. E isso o deixa angustiado porque ele quer mostrar logo o serviço. Mas nós temos que ter equilíbrio e paciência. Os dois treinadores que você falou, que têm um perfil mais defensivo, eu não os contratei, eu vou conversar com eles ainda. Eu vou entender se eles têm flexibilidade para mudar o estilo, etc. São critérios que a gente vai utilizar. Mas nós temos aí outros treinadores que podem também ocupar essa vaga. Então essa pergunta vai ficar muito mais para a entrevista de apresentação do que para agora. Porque eu estou trabalhando em cima de uma possibilidade e um conjunto muito grande de possibilidades para a gente ficar analisando. Então eu acho que ficou prejudicada a pergunta.